Glória a Deus. A habitação divina em nós. A habitação divina em nós. Na última terça-feira nós tivemos a nossa segunda aula do curso Vida Cristã. E o tema foi o companheiro da vida cristã, né? O Espírito Santo, o companheiro da vida cristã. O irmão Silvio estava ministrando essa aula e, entre outras coisas, né, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele está em nós, né? E eu comecei a fazer uma reflexão pessoal a respeito disso, senti que eu deveria, né, mergulhar mais fundo no entendimento e na prática dessa habitação divina, né? Por exemplo, Jesus, se referindo ao Espírito Santo, ele disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. Do seu interior, de dentro dela, da mulher samaritana, de dentro de nós, fluirão rios de água vivas. E esse rio, ele estava se referindo ao Espírito Santo, dentro, fluindo, dentro, habitando, morando e fluindo como um rio. E aí nós, né, a partir da terça-feira à noite, durante a aula, nós começamos a refletir sobre esse tema. E nesta noite nós iremos aprender aqui juntos um pouco mais sobre essa verdade, essa revelação divina, que é a habitação de Deus em nossas vidas. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2, versículo 22. Carta aos Efésios capítulo 2, versículo 22. Diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos, ou sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né? Esse texto, entre outras coisas, está dizendo que há uma obra divina em nós, né? Jesus, ele iniciou essa obra em nós, uma obra de edificação. Então, em Jesus nós estamos sendo edificados juntos. Isso quer dizer, por exemplo, que mesmo que nós sejamos diferentes e tenhamos diferenças de gostos, de pensamentos, mesmo tendo contrariedades, divergências entre nós, mesmo que aqui e acolá nós acabemos por magoar e ser magoados, ofender e ser ofendidos, mesmo assim nós devemos
continuar juntos. O plano de Deus é que, mesmo limitados e sujeitos às fraquezas, como nós somos, nós devemos continuar juntos, porque juntos nós estamos sendo edificados para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. O Espírito Santo está executando essa obra. E nós devemos nos submeter a essa obra que o Espírito Santo está executando. Por isso que nós estamos juntos, né? Por isso que nós não devemos deixar de congregar. Por isso que nós não devemos nos separar, nos dividir, nos afastar uns dos outros, porque a obra que Deus está realizando em nós é uma obra dentro da nossa unidade, tendo como base a nossa comunhão, a nossa unidade, o fato de estarmos juntos. Agora, há um entendimento geral de que Deus está lá em cima, e há uma ideia de que há uma distância muito grande, né? É tanto que quando nós clamamos a Deus, nós erguemos as nossas cabeças e olhamos lá para cima. Quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós erguemos as nossas mãos em direção ao alto, e a maioria de nós vive essa ideia, né, de que Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. E há uma distância considerável entre nós e Ele. Talvez seja por isso que a maioria de nós faz tantas besteiras. Porque a ideia é que Ele está lá, nós cá e Ele lá. Mas quando nós entendemos a verdade, a revelação sobre a habitação de Deus em nós, a nossa vida espiritual ganha uma nova dimensão. A nossa vida espiritual se torna outra. Como dizem, nós mudamos da água para o vinho. Nós experimentamos um relacionamento com Deus em uma dimensão mais profunda, quando nós entendemos a verdade sobre a habitação de Deus em nós, sobre ter o Criador do universo dentro de nós, morando dentro de nós. Ter o Criador do universo morando dentro de nós significa, entre outras coisas, ter uma vida interior organizada. Uma vida interior organizada. Nós que nos voltamos tanto para o exterior e nos voltamos tão pouco para a nossa vida interior, devemos entender essa revelação acerca da habitação de Deus em nós, a habitação de Deus dentro de nós.
Porque quando Deus entra em cena, o caos sai de cena. Quando Deus entra em cena, a desorganização sai de cena e Ele organiza tudo. Por isso que nós cantamos: mude as coisas de lugar, Senhor. Onde estiver desorganizado, onde houver uma desorganização no meu interior, mude, Senhor, porque esta casa é tua. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Era terra sem forma, vazia, e as trevas cobrindo. Mas aí o Espírito de Deus, que estava ali pairando, se movendo, recebeu a ordem de Deus, e aí começou a organizar, e aí começou a fazer surgir, e aquilo que não existia passou a existir, e Deus começou a criar. Houve uma criação divina. A habitação de Deus é o mover de Deus dentro de nós. É disso que fala a habitação de Deus. A habitação de Deus, ser casa de Deus, é ter Deus se movendo dentro de nós, organizando todas as coisas, fazendo cumprir todo o querer dele dentro de nós. Havia um caos dentro de nós quando Cristo nos salvou. A nossa vida era sem forma e vazia. Isso interiormente. E esse interior, ele era demonstrado exteriormente. Dentro de nós havia um vazio. E a nossa vida era sem forma, ou seja, sem propósito, sem direção. Mas aí Cristo nos salvou. E à medida que nós permitirmos, à medida que nós permitimos o acesso, Ele foi se movendo e transformando. À medida que você for permitindo o acesso de Deus na sua vida, Ele vai se movendo e transformando a sua vida, para que aquilo que está dentro de você, ainda sem forma, para que o vazio que ainda está dentro de você seja transformado pelo Senhor, e Ele torne esse lugar que é a sua vida como um lugar belo, digno da morada dEle. Isso quer dizer que, entre outras coisas, que há muito que Deus mover, tirar do lugar dentro de nós, e nós devemos permitir o acesso de Deus. Se você mesmo
depois de um bom tempo de crente, de batizado, você ainda está desorganizado dentro, no seu interior ainda há uma desorganização. Você precisa permitir o acesso divino para que Ele organize, para que Ele transforme o que está em caos, o que está um caos, para que Ele transforme aquilo que está sem beleza, aquilo que está sem forma, em um lindo jardim. Em um lindo jardim digno dele estar presente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós vemos a conclusão dessa obra que Deus começou no versículo 1. E o texto diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Preste atenção, Deus, depois de ter criado todas as coisas, depois de Ele ter transformado aquilo que era um vazio, aquilo que era sem forma, numa obra maravilhosa, Ele supervisionou essa obra que Ele mesmo havia feito, e Ele viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom, porque Deus age com perfeição, Deus age de forma perfeita. Nenhuma obra divina fica pela metade. Talvez você esteja vivendo isso, uma obra espiritual, uma obra divina pela metade, mas eu digo para você que isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso você deve se submeter à vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus para a sua vida é realizar em você uma obra completa, sem vazio. Qual é o significado da habitação divina? Qual é o significado da habitação divina? A maioria de nós estamos viciados com a ideia de um relacionamento externo com Deus. A maioria de nós está mal acostumado com a ideia de um relacionamento externo com Deus. Então nós temos os nossos objetos de culto, nós temos o nosso local de culto, nós temos o nosso horário de culto, e nós temos uma forma de cultuar. São os aspectos externos de um relacionamento com Deus. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós deixamos Deus aqui quando nós saímos daqui. O problema disso é que nós deixamos Deus aqui quando se dá o último amém, encerrando-se a celebração, e aí nós vamos para casa, e aí vem a segunda-feira, e aí vem a empresa, o trabalho, escola e tantas outras atividades, e nós deixamos Deus aqui quando saímos.
E aí teremos um outro encontro com Ele no próximo domingo, porque Ele estará aqui nos esperando. Nós estamos mal acostumados, estamos viciados com esse pensamento. E a presença de Deus é uma revelação que nós devemos praticar onde quer que estejamos. Por isso que essa presença a Bíblia chama de habitação, casa de Deus, santuário do Espírito, e está dentro de nós, para que nós não deixemos Deus, nem aqui, nem em qualquer outro lugar, para que onde nós estejamos, nós possamos viver a presença de Deus, viver na presença de Deus, praticar a morada de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em prédios, Deus habita em pessoas. Dizem que o interior de uma casa demonstra o interior da pessoa que mora dentro dela. Então você vai, por exemplo, numa casa onde alguém mora, digamos que essa pessoa mora sozinha nesta casa, e aí você vai visitar essa pessoa, e aí você vê no interior daquela casa alguns aspectos do interior daquela pessoa. Você vê se aquela pessoa é relaxada, você vê se aquela pessoa é extrovertida ou introvertida, se ela é uma pessoa alegre ou depressiva. Você vê na arrumação da casa, no aspecto da casa, algumas coisas do interior da pessoa que mora dentro dela. Porque é em casa que o nosso interior se manifesta abertamente. É em casa. E aí, muitas das coisas que nós fazemos em casa, nós não fazemos em outros lugares. Por exemplo, os mais antigos aqui, já vivenciaram isso. Você vai almoçar e aí faz aquele prato, feijão, arroz, farinha, tal. E aí você decide não comer de talher, e aí você amassa, faz um bolo daquele feijão e começa a comer com a mão, né? Quantos aqui já fizeram isso? Tem muitos antigos aqui, né? Só poucos novinhos, a maioria são da antiguidade, né? É algo que você dificilmente vai fazer em outro lugar. Eu duvido que você faça isso num restaurante. Então, em casa, por exemplo, nós, ou algumas pessoas, melhor dizendo, vestem uma roupa furada,
Às vezes um furo que parece que tomou um tiro de escopeta. Rasgada, descosturada. Mas a maioria dessas pessoas não sai nem na porta com a roupa dessa. Mas em casa, o nosso ser interior se manifesta abertamente. Preste atenção. A obra que Deus deseja fazer em nós é tão profunda que a Bíblia chama essa obra de habitação. Deus habitando em nós significa que Deus deseja fazer em nós uma obra profunda, uma tremenda obra, de dentro para fora. É Deus habitando dentro de nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Jesus veio para construir a casa de Deus em nós, e nós recebemos uma revelação superior à dos patriarcas, à dos profetas, à dos sacerdotes e reis do Antigo Testamento. Por exemplo, o patriarca Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José, eles receberam grandes revelações de Deus. Porém, nós hoje, na nova aliança, nós recebemos revelações muito superiores, uma revelação superior à que eles receberam no Antigo Testamento. Quer ver Moisés? Moisés estava no deserto liderando o povo de Israel para a terra prometida. E aí Deus diz: Moisés, chega aqui para perto que eu quero ter uma conversa, uma audiência com você. E aí lá vai Moisés, horas e horas, quilômetros e quilômetros, andando até o Monte Sinai. E aí quando chega lá na base do Monte Sinai, já vai subir aquele monte, um monte muito alto. Para a gente foi moleza, João Vitor, a Serra de Itabaiana. Para Moisés foi moleza não. Para chegar lá em cima e ele ter uma audiência com Deus. Mas hoje o Monte Sinai está dentro de nós. Aleluia! O Monte Sinai, o lugar da habitação de Deus, um lugar apropriado para ter uma audiência com Deus, para ter uma conversa com Deus, está dentro de nós. Por isso, não é que seja errado nós erguermos os olhos e olharmos para o alto quando estivermos falando com Deus, erguermos nossas mãos para o alto. Não, mas nós precisamos entender que Deus está bem próximo,
que Deus está dentro de nós. Então, quando você quiser subir o Sinai, olhe para dentro de você. O Monte Sinai está dentro de você, o lugar do encontro com Deus. Nós vemos no Antigo Testamento uma revelação divina de forma progressiva. E Moisés, entre outros, viveu esta revelação progressiva de Deus. Mas quando chega no Novo Testamento, quando chega na nova aliança estabelecida por Cristo Jesus na cruz, aí agora nós vemos que aquilo que Deus planejou desde o Gênesis, e aí Ele começou a executar esse plano desde lá, e Ele esperou pacientemente até que pudesse ter uma audiência conosco dentro de nós, de dentro para fora, ter um lugar de habitação dentro de nós, onde Ele colocaria as suas leis. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Aleluia. Deus nos comprou a preço de sangue e fez de nós a sua habitação. Por isso que nem tudo nos convém fazer, porque nós somos a habitação de Deus, porque Ele nos comprou por alto preço, e nós não somos de nós mesmos. Para o mundo tudo é permitido, mas para nós que somos casa de Deus, nem tudo nos convém fazer. Esse texto aí faz parte de um contexto. Chegar em casa, você lê todo o capítulo. Faz parte de um contexto onde a palavra de Deus fala sobre o pecado da imoralidade sexual. E aí fala, por exemplo, que a respeito do pecado da relação sexual entre homem com homem, mulher com mulher. Fala sobre o pecado da relação sexual, chamado de prostituição, que é aquela relação sexual por algum interesse, seja financeiro, dinheiro ou qualquer outro tipo de interesse, uma relação sexual que a Bíblia chama de prostituição. Fala sobre a relação sexual entre pessoas que não assumiram uma aliança, a aliança de casamento, uma relação sexual fora do casamento, onde hoje se namora com essa, e aí tem um test drive com ela,
Mas aí não passou no test drive, aí vem outra, não passou no test drive, aí vem outra, não passou no test drive, aí vem outra, ou outro, e só fazendo test drive, sem compromisso, sem aliança. Isso não convém a quem é casa de Deus. Em Gênesis capítulo 28, do 16 ao 19, a palavra de Deus diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Betel, que significa casa de Deus. E Jacó passou por essa experiência ali no deserto. O texto diz que ele teve uma visão quando estava dormindo, e nessa visão ele viu uma escada, e através dessa escada anjos desciam e subiam. E aí ele se levantou dessa experiência e ele disse: esse lugar é temível, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Casa de Deus, você é Betel, você é Betel, você é Betel, você é casa de Deus. Onde você estiver, você é casa de Deus. E esse temor deve estar dentro de nós. É o temor por causa da presença de Deus, porque a nossa vida é um lugar sagrado para Deus, é um santuário de Deus. Por isso que nós devemos deixar de fazer algumas coisas por temor a Deus, por causa da presença de Deus. Se algumas pessoas questionarem você: você não faz isso por quê? Por causa da sua religião, porque o seu pastor proíbe. Você responde: não, eu não faço isso porque eu sou Betel, porque eu sou casa de Deus, porque a minha vida é um lugar sagrado para Deus, é a habitação de Deus, por isso é que eu não faço. Por isso que eu falei que o entendimento a respeito da habitação divina em nós nos fará experimentar uma vida espiritual em alto nível. A nossa vida espiritual se transformará, como dizem por aí, da água para o vinho, quando nós entendermos esta revelação de que Deus habita dentro de nós. Qual deve ser o nosso posicionamento
diante do fato da habitação divina em nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A nossa posição diante do fato da habitação divina em nós deve ser de total abertura para Deus. Total abertura para Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O texto sagrado está dizendo: olha, Deus comprou você a preço de sangue, e foi o sangue do seu Filho amado. Por isso que você não pertence a si mesmo. Por isso que você deve usar o seu corpo para glorificar aquele que é dono dele. E aí ele diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Porta significa o ponto de acesso. Ele diz: se alguém abrir, eu terei acesso e manifestarei a minha presença. Jesus não estava falando de uma presença passiva, mas de uma presença ativa. Jesus não estava falando em estar presente, assistindo tudo sem fazer nada, mas de uma presença ativa, onde Ele move as coisas de lugar. Interessante que pelo menos duas músicas, essa e uma outra bem conhecida, do mesmo tema, e nós gostamos muito. E aí muda os móveis, muda as coisas de lugar. E aí quando as coisas começam a ficar diferentes em nossas vidas, nós começamos a reclamar, a chiar, a chorar, a ficar tristes, angustiados. Ué, você não cantou para Deus mudar as coisas de lugar? E aí as pessoas nos abandonam sem motivo aparente, e aí nós ficamos deprimidos, ficamos desanimados, mas nós não cantamos para Deus mudar as coisas de lugar, porque é a casa dele. Por acaso você mandou estas pessoas ir embora? Por acaso você fez algo tão grande e grave para elas irem embora? Não! Então, confie naquele que está movendo as coisas de lugar na sua vida. Se eu não tivesse ancorando a minha fé nesta revelação, eu já tinha desabado há muito tempo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Na antiga aliança, Deus visitava o seu povo. Nós vemos várias manifestações
da visitação de Deus no Antigo Testamento, mas na nova aliança, Deus habita com o seu povo, Deus habita no seu povo. E aí, quem é a habitação divina, deve dar acesso à presença dele em todos os cômodos do seu ser. Em todos os cômodos. Dê acesso ao Espírito Santo nas suas emoções. As suas emoções são um cômodo do seu ser. Dê acesso, abra a porta e ele entrará. E as tuas emoções serão gerenciadas, presididas, lideradas, organizadas pelo Senhor. Abra a porta e ele entrará. Abra a porta dos teus sentimentos para a presença ativa de Deus. Abra a porta dos teus pensamentos para a presença ativa de Deus. Abra a porta da tua vontade, da sede da tua vontade. Abra a porta do teu coração para a presença de Deus. Porque uma casa deve manifestar os sentimentos do seu morador. Como falei aqui no início, a casa é uma representação do interior do seu morador. O interior de uma casa é a representação do interior de quem mora nela. Então uma casa deve manifestar os sentimentos do seu morador. Uma casa deve manifestar os pensamentos do seu morador. Uma casa deve manifestar a vontade do seu morador. Se você crê que é a habitação de Deus, então você deve praticar essa fé. Porque fé sem obras é morta. Então a habitação de Deus deve ser praticada. Quando nós estivermos adiante de decisões a serem tomadas, nós devemos praticar a habitação de Deus. Quando nós estivermos diante das pessoas, por mais difíceis que elas sejam, nós devemos praticar a habitação de Deus. A habitação divina é algo que nós devemos praticá-la. E aí quando você se levantar de manhã cedo, você já começa a praticar a habitação de Deus. Nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas palavras. Olha, presta atenção. Deus habita dentro de você. Então as palavras que você deve liberar devem ser palavras que glorificam a Deus. Isso é muito mais do que frequentar uma religião. Isso é muito mais do que frequentar uma igreja como esta. É ter Deus morando, gerenciando, organizando dentro de nós. Nós estamos aqui numa celebração coletiva. Porém, assim como nós devemos praticar
a presença de Deus aqui dentro, devemos praticar a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Onde quer que você esteja, seja aqui dentro ou lá fora, onde quer que você esteja, pratique a presença de Deus, porque você é a casa de Deus. Preste atenção, já estou encerrando. Tem um texto que diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você é morada do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o maligno não pode tocar em você. Isso quer dizer que você pode entrar em qualquer lugar que você precise entrar. Aqui e acolá, preste atenção. Nós precisamos aprender corretamente. Aqui e acolá, a gente ainda vê pessoas dizendo: porque aquele lugar é um lugar onde as pessoas, elas cultuam o maligno, servem o maligno. E aí eu entro lá e fico tonto, e fico doente, e não sei o que, não sei o que. Não, você é casa de Deus. Casa de Deus. Você é casa de Deus. E onde Deus chega, o maligno vai embora, tem que ir embora. Você é casa de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. É só preciso que você